Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. Além do vlog, agora estarei também fazendo um novo quadro aqui no canal que se chama Trovando com a Bia. Isso mesmo, trovando aqui os gaúchos chamam de bater papo, conversa. Então a gente fala sempre, vamos trovar junto, vamos trovar, vamos papear. E é isso aí. Aí, tá? Então, esse vai ser o título desse quadro que eu vou trazendo aqui para vocês conversas sobre diversos assuntos. E no assunto de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, tá? E que é sobre o meu diagnóstico com a doença celíaca, como é que foi? Porque aqui nos vlogs vocês vão reparar em algumas vezes que eu vou estar falando sobre comida sem glúten. Então, assim, para vocês não ficarem aéreos aqui no canal, eu vou explicar para vocês como é que foi o meu diagnóstico com essa doença, que é pouco falada aqui no Brasil, né, principalmente. Não são muitas pessoas que têm o conhecimento dessa doença, eu acho importante trazer esse assunto aqui para vocês, no canal também. Mas não esquecem que vocês podem me adicionar lá no Instagram também, vou deixar o arroba aqui embaixo, tá, do meu perfil, onde lá eu faço vários vídeos, assim, curtinhos também, onde eu falo bastante sobre a doença celíaca. E então me seguem lá, não esquece de me seguir lá, compartilhar com seus amigos, vamos fazer aí a visibilidade da doença crescer pra gente ter mais pessoas com um diagnóstico certo. Em seguida eu já vou falar para vocês o que é essa doença e explicar como é que é a minha experiência com ela, um pouquinho para vocês, tá? Gente, importantíssimo agora, tá? Por favor, gente, curtem esse vídeo, comentem o que vocês acharam, quais os vídeos que vocês querem que eu traga também aqui no canal, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque toda hora que eu postar um vídeo pra vocês, vocês vão ser os primeiros a saber dos meus vídeos que eu estarei postando aqui, tá bom? Então eu espero que vocês curtem bastante esse vídeo e bora lá! Antes de mais nada, antes de eu começar a explicação aqui, gente, eu quero deixar claro, bem claro uma coisa. Eu não sou profissional da área de saúde, tá? Não sou nutricionista. O que eu vou trazer aqui para vocês é só a minha experiência. Então, obviamente, eu não vou conseguir trazer aqueles nomes bonitos, tá? Mas o que eu vou trazer aqui é tudo que eu sei, o que eu já falei com o meu médico, o que eu já pesquisei. E nas minhas palavras, como experiências de vida mesmo, né? Que eu tenho com essa doença. Então, assim, só para deixar claro aqui para vocês que eu não sou médica, tá? Então, procurem sempre um médico, procure saber o que você está sentindo. E é isso, tá? Só para deixar esse lembrete aqui. Então, o que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma desordem sistêmica, ou seja, é uma doença autoimune que é causada pela ingestão do glúten. O glúten, ele é encontrado aí no trigo, uma proteína encontrada no trigo, no centeio, na cevada, no malte, na aveia, enfim. O glúten está por todo lugar, por todas as coisas, e até em cosmético. Então, assim, é bem difícil essa doença, porque não é só ingerir alimentos, é ter contato com o glúten, dependendo de pessoa para pessoa também, vai causando um mal, um malefício para todo mundo. Então, gente, como é que funciona? Ao ingerir o glúten, ele lá no nosso intestino delgado tem a microvilosidades. O que é a microvilosidades? Sempre os médicos associam parecido com nossos dedos aqui, essas partezinhas aqui. Essas partes, essas microvilosidades, elas absorvem os nutrientes dos alimentos. Então, tudo que a gente come, que a gente precisa da proteína, a gente precisa das vitaminas, tudo é absorvido nessa microvilosidade. Quando a gente ingere o glúten, nosso organismo não aguenta, não gosta, vamos supor assim, né, para tentar entender, que é meio difícil de explicar. Mas assim, nosso organismo quer expulsar ele, não quer digerir o glúten, não quer. Mas aí acaba agredindo o intestino. Que ele não aceita o glúten, ele corta essas microvilosidades, que são tipo umas ondinhas, tá? Quem tiver dúvida, olha aí no Google que logo vai ser mostrado ali. E aí, ao cortar, obviamente, a gente não vai absorver todos os nutrientes dos alimentos que a gente ingere. Agredido o intestino delgado, gente, o que acontece? Ele fica inflamado por muito tempo. E ao ingerir glúten, a gente começa a ter os sintomas como diarreia, constipação, náuseas, vômitos, dor de cabeça, névoas, enfim, gente, são muitos sintomas
E para cada celíaco vai ser diferente, né? Nem sempre é igual o sintoma de um para o outro. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. E aí, gente, quando a gente não absorve os nutrientes, a gente vai ficando o quê? Anêmica, uma das principais, né? Um dos principais problemas de saúde aí. E também, tendo essa doença celíaca, pode acarretar até outras doenças autoimunes. Doenças que deixa a gente vulnerável, né? Porque a gente fica fraca, e aí a gente acaba adquirindo outras doenças também, como no meu caso, por exemplo, eu descobri a fibromialgia, a endometriose, síndrome do ovário policístico, cefaleia, muita dor de cabeça e hipotiroidismo. Tem gente aí que tem TDAH, tem gente que tem muitos outros problemas também, porque vai ser diferente de cada pessoa. Porque doença autoimune é assim, você fica vulnerável a ter outras doenças aí autoimunes também. Isso é mais ou menos um pouco aí do que eu venho trazer para vocês, do que é. Mas eu não vou me aprofundar muito, é só mais ou menos para vocês saberem o que é a doença celíaca, espero que vocês tenham entendido. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune e, deixando bem claro, gente, essa doença não tem cura. O único tratamento da doença celíaca é a exclusão total do glúten, né? Então, assim, a gente não pode jamais comer, a gente tem que comer com comidas separadas dos demais da casa, que tem que ser sem glúten. Tem a contaminação cruzada também, que a gente tem que cuidar, porque a gente não pode usar os mesmos utensílios das outras pessoas. Enfim, aí vários cuidados na rotina, isso mexe bastante. Mas é para vocês entenderem um pouco como é que funciona, tá bom? Agora, eu vou contar como é que foi meu diagnóstico. Começando, não foi a primeira doença que eu descobri, né? A doença celíaca não foi a primeira doença que eu descobri. Eu comecei desde muito nova, desde que eu comecei a ter o ciclo menstrual aí, a ter muitas cólicas. Mas assim, não são cólicas poucas. Gente, é muita cólica mesmo, anormal. De me virar, de eu tentar várias coisas, de eu tomar remédio e não adiantar. Isso desde o quê? Dos meus 14 anos. Então, assim, eu sentia muita cólica. Isso eu fiquei, assim, a vida inteira, até agora, sofrendo muito com essas cólicas. Nisso tudo, eu já fui em muitos ginecologistas, tanto pago, tanto SUS, tá? Fui em todos, mas nada adiantava. Alguns riam da minha cara, me faziam fazer uma bateria de exame, alguns nem pediam exame porque achavam que era besteira, né? E eu foi indo de médico em médico até que, acho que com meus 22 anos, eu tenho hoje 27, se eu não estou enganado, meus 22, 23 anos, eu consegui achar um médico ginecologista muito bom. E esse médico eu fui falando para ele, o que eu sentia foi no ponto certo, né? Ele falou que eu poderia ter endometriose, me explicou tudo sobre endometriose. E aí começou, né, fazer tratamento comigo, vários tipos de tratamento com remédios, né, primeiro. E passei anos e anos e anos nessa lida aí. Até que ele decidiu colocar o DIU em mim. E ponto alto, porque minha barriga ficava muito inchada, gente. Então isso me incomodava muito. Ficou um trauma na minha vida, minha barriga inchada desde criança, desde pequena. E aí ele pegou e falou, vamos colocar o DIU, porque o DIU vai te deixar um tratamento exclusivamente também para quem tem endometriose, tudo mais. Fizemos lá, colocamos o DIU, foi difícil, não foi fácil. Se vocês quiserem aí que eu faça um vídeo também falando sobre minha experiência com o DIU, eu posso fazer. Mas enfim, me adaptei ao DIU, tá? Depois de um ano aí de me acostumando, né, com ele, sentindo as dores no início e tudo mais. Mas, ok, foi o que me ajudou muito, melhorou muito as minhas dores. Posso dizer que eu tava quase vivendo muito bem, sem aquelas cólicas. Mas, minha barriga continuava inchada, gente. E eu continuava a ter cólicas. Mas, parecia dores abdominais. Então, eu falei, não é possível. Eu e meu doutor começamos a conversar. Aí, nisso, ele já fez outros exames. Por quê? Eu comecei a ficar um período assim que eu tava comendo muita massa.
muita massa. Mas, tipo assim, disparou do nada. Eu nem era de muito e eu comecei a comer muita massa. Nisso, ele falou bem assim, vamos fazer o exame e ver o que que dá. Fiz os exames, minha vitamina tinha dado muito baixa, minha vitamina D muito baixa, a vitamina B12. Tireoide também deu um pouco desregulada ali. E aí ele falou, olha, eu vou te encaminhar pra endócrina, né? Porque daí ela vai poder te passar o remédio pra ver se tu pode ter o problema na tireoide, né? E as vitaminas que vai ter que repor. Então eu marquei com a endócrina, né, gente? Fui lá, ela me passou, ela falou, olha, tem hipotireoidismo, tá bem no início, o remédio que eu tomo é bem pouquinho, miligramas, mas eu tenho que ter um cuidado, né? E aí foi onde eu tava com muita dor nas pernas pra caminhar. Gente, foi horrível, tá? Eu tava muito, assim, meu astral tava lá, lá embaixo, que era muito ruim ter todos aqueles sintomas, né, difíceis. E aí as vitaminas também, ela repôs, eu fiquei fazendo tratamento. Melhorei um pouco, né? Refiz os exames com ela, fiquei naquela de ir pra médico e no médico vai e volta, pra fazer os exames e ver se estava tudo bem. E aí foi onde eu voltei, e aí ele falou assim, olha, reclamando que eu tava com muita dor ainda e tudo mais. Fiz todos os exames ginecológicos também, tava tudo ok. Ele falou, olha, eu acho que isso não é mais comigo, eu vou te passar pro gastro, porque isso pode ser um problema que eu não posso te dizer bem, né, o que poderia ser. Aí ele me passou pro gastro. Gente, eu tava tão, mas tão Gente, eu mordi minha boca. Acho que eu tô com fome. Tomar um pouquinho de água. Voltando. Nisso, gente, eu tava tão desacreditada que eu falei assim, ai, será que eu vou? Porque assim, eu ia todos os médicos sempre diziam a mesma coisa, que era normal, que não tinha nada nos exames, que dadadadadadã. Gente, eu fui pra muito médico, tá? Eu fui pra muitos médicos, muitos. E aí eles... Daí eu falei, tá, vou marcar, né? Porque o que ele pediu, eu vou fazer, né? Eu já tô aqui na chuva, então vamos se molhar. Mas, tipo assim, eu tava desacreditada mais em saber. Porque assim, eu só queria saber o que eu tinha. Tem uma hora, gente, que o esgotamento fica assim, ó, nas últimas. A gente só quer saber o que a gente tem pra gente poder tratar. Eu poderia ter câncer do esôfago, sabe? Mas, ai, bate na porta, né? Mas assim, é só pra vocês entenderem que às vezes a gente, não é que a gente tá buscando uma doença, mas a gente quer saber porque a gente tá se sentindo mal o tempo inteiro e não tem como tratar. E a pior coisa, a gente tem um problema e não conseguir tratar. Então, assim, eu fui no gastro e graças a Deus eu encontrei um gastro muito bom, ele, um excelente médico, ele me ouviu, assim, com muita atenção, tudo que eu dizia. Essa parte é importante pra todo mundo, tá? Quando eu fui no gastro, eu já deixei claro uma coisa que eu reparava, né, que era uma coisa assim que eu notava que poderia talvez ajudar em questão de ser algo gástrico e tudo mais, né? Eu falei, olha, doutor, eu não sei se tem a ver, né? Mas eu já tô aqui, eu vou falar tudo o que eu acho. Aí eu falei pra ele, olha, eu sempre notei que desde criança eu não consigo comer muita massa, trigo, né? Essas coisas assim. Me estufa na hora e eu passo mal. Eu como e passo mal. Então, eu falei, acho que o meu meus de família, não sei se alguém deve ter problema com isso também. Então, não sei se eu posso ter alguma coisa relacionada a ver, né, geneticamente. Mas eu não. Eu já fiz todos os exames, dá tudo certo, tá tudo ok. A única coisa que eu vejo anormal é essa questão de eu comer. Eu ia nas festas de criança, gente, e eu detestava comer salgadinho, aquele salgadinho, sabe? Bolo, eu não aturava mesmo, sabe? Isso me enjoava, as pessoas achavam que eu tava anêmica, achavam que eu tava passando mal, que eu tava com isso, que eu tava com aquilo. Porque eu não comia, era a única criança que não comia. E na casa das pessoas também, eu não comia pão, eu não gostava. Se eu comesse pão, tinha que ser em pedacinhos pequenininhos, assim, porque parecia que me entalava e eu passava mal mesmo, gente, banheiro todo dia. Essa é a realidade. Aí ele, na hora, ele sacou e ele falou, olha, pelo que você tá me relatando, isso são bem sintomas de doença celíaca. Eu, gente, o que é isso? Doença celíaca? Aí falou, olha, é um problema que tem com glúten. Aí eu fui começando a me inteirar, porque eu já sabia que tinha pessoas que têm esse problema com glúten, mas eu não sabia o nome da doença.
E aí ele me explicou, eu falei, olha, a gente vai fazer os exames, eu vou te encaminhar a fazer novos exames específicos para descobrir a doença celíaca, mas já vou te avisando que vai ser difícil, o médico todo tá rotina, ele deu ali uma explicação prévia, né? Um spoiler do que ia ser, mas eu fiquei assim, sabe quando você não... Você fica meio assim, nossa, eu tenho uma doença assim. Eu fiquei meio assim, mas eu tava tão assim, tipo assim, aquilo dali me relaxou tanto, assim, por alguém tá dando uma importância ao que eu tava sentindo, gente, que aquilo dali foi, tipo, eu não consegui chorar, eu não consegui... Naquele momento ali que ele me falou, eu fiquei assim, não, tá, né, então é isso. E aí ele falou, me explicou ali o que era o glúten, falou que poucas pessoas têm essa doença, descobrem essa doença ainda, apesar que tem muitos diagnósticos aí que poderiam ser feitos, mas por falta da informação sobre a doença celíaca, acaba que as pessoas vão sofrendo por anos e tudo mais. Aí ele me colocou o exame, que é para detectar se tem glúten no sangue, que seria o exame de sangue, eu não sei o nome, eu vou ver se eu consigo colocar aqui embaixo o nome desse exame de sangue. E também me encaminhou para fazer a endoscopia. Mas não é a endoscopia simples, gente. Tem que sempre fazer endoscopia do duodeno com biópsia. Só essa consegue detectar a doença celíaca. Não adianta fazer só uma endoscopia simples, não, tem que ser com biópsia. E me encaminhou para fazer. Eu fui fazer, né, gente? Fui fazer os exames e tudo. E aí eu fiz, esperei o resultado, demora um pouquinho. E aí quando eu fui mostrar para ele, aí ele confirmou, olha, o intestino tá bem, tá inflamado, estamos no início, mas tu realmente tem a doença celíaca. Aí eu falei, que remédio eu posso tomar, né, pra ajudar, alguma coisa assim? Ele falou, não tem cura essa doença. O único tratamento que tu vai seguir é a dieta isenta de glúten. Ai, Jesus. Mas assim, gente, eu com a alimentação eu sempre fui bem regrada, assim, comia coisas que não era pra comer e tudo mais. Mas nunca foi uma dificuldade mudar a minha alimentação. Eu gostava das coisas integrais e tudo mais. E deixar bem claro, quando a gente é suspeito de doença celíaca, que tá naquela função ainda de descobrir, não pode deixar de comer glúten, porque senão não vai marcar nos exames, tu não vai conseguir ter certeza se tu tem. Então, infelizmente, a gente tem que sofrer mesmo, mesmo até ter certeza, né? Mas depois que foi diagnosticado, aí tu tira totalmente. Aí ele falou pra mim, ó, pão é só sem glúten. Pão integral tem glúten, então não adianta comer coisas integrais, porque tem glúten nas coisas integrais. Me passou ali a encaminhamento para nutricionista, para mim poder saber um pouco mais, tudo certo, né? Se seguir uma dieta certinha. Mas ele falou, ó, tu tem que trocar os utensílios também, a faca, colher, essas coisas tem que ser tudo teu, o açúcar é teu, a margarina é teu, porque tu vai contaminar a margarina, por exemplo, com a faca de um pão que a outra pessoa usou normal, vai tá na margarina, e aí tu vai ingerir, e aquele glúten, gente, um pouquinho, ele disse que faz muito mal, e realmente, hoje eu vejo o quanto mal faz aquele pouquinho. Eu, como sou muito, assim, disciplinada com essas coisas, realmente, eu comecei a fazer acirrar das coisas, né? E aí ele falou também outro detalhe, eu não tenho intolerância à lactose. Mas ele excluiu também a lactose, né? O leite com lactose, porque como o intestino estava inflamado, né? A lactose ali, ele vai... É como se botar álcool numa ferida, né? Vai doer, vai arder. Então, tudo que fosse muito forte, alimentação muito forte, leite com lactose, essas coisas foi tirada também, além do glúten. No início, né? Até meu intestino voltar ao normal. Que ele disse que normalmente, se eu seguisse certinho a regra ali da dieta, o intestino voltaria ao normal mais ou menos um ano, né? O único meio ali era realmente tirar totalmente o glúten e viver isso pro resto da vida, até que as pesquisas avancem. Aqui no Brasil ainda assim, muito pouco falado, mas é muita gente que sofre e pode ter esse problema, essa doença. Ela não é uma doença rara, vou deixar bem claro. É uma doença pouco diagnosticada e pouco informada.
Porque doença rara é aquela que é conhecida, que existe, que vai aparecer nos exames e tudo mais. Só que ela só vai dar em uma pessoa ou outra. Essa doença celíaca, é porque o problema é que ela é pouco diagnosticada. Tem médicos que ainda não têm total conhecimento da doença, tem nutricionistas que também não têm total conhecimento, porque as faculdades não estão aplicando isso nos módulos, né? Pelo menos não o suficiente para poder ajudar aí mais as pessoas que estão sofrendo e não sabem. Os sintomas dela, gente, é muito parecida com outras doenças comuns, né? Então, porque é problemas gástricos principalmente. Só que assim, tendo o intestino inflamado, o meu doutor disse, se tu continuasse comendo glúten, tu poderia até morrer. Tu vai estar agredindo o teu intestino, que é o principal meio ali de absorver os nutrientes dos alimentos. Tu vai ficar sem os nutrientes dos alimentos. O que que isso vai causar? Anemia, leucemia, câncer do intestino, porque o intestino não vai se curar, não tá se curando. Então, assim, é muito importante a gente deixar claro isso, que é uma doença que pode lentamente, deixando a pessoa viver, ter uma vida sofrida aí com vários, além do sintoma, trazer outras doenças junto, que ela pode desencadear outras doenças autoimunes, que nem a diabetes tipo 1, né? Tem várias outras doenças. Eu, por exemplo, desencadeei o hipotiroidismo, a endometriose e o mais recente diagnóstico agora foi a fibromialgia. Então, assim, eu sofri de várias maneiras, sintomas de várias doenças juntas. É um cuidado que a gente tem que ter. Infelizmente, o único meio é a isenção do glúten, né? Então, a gente tem que seguir a risca, né? Mexe muito com a rotina da gente, com a autoestima da gente, com a mente da gente, porque também causa ansiedade, causa depressão, causa outros problemas mentais também. No Brasil, não tenha esse cuidado, né, na saúde. A gente não ouve falar sobre muito. Uma outra vez passa na TV assim e é isso. Então, a gente acaba que nós, celíacos, a gente tem que ir atrás de informação para a gente poder viver melhor, porque senão, gente, a gente não fica boa nunca. Mas, voltando ao diagnóstico, iniciei a dieta sem glúten, mesmo o intestino voltando ao normal, né? Que nem o meu, depois de um ano eu refiz os exames, porque tem que estar refazendo os exames todo ano. Vai depender aí do seu caso e o que o médico vai achar, né? Mas eu refiz, aí zerou, meu intestino voltou ao normal. Mas não é porque o intestino voltou ao normal que você vai largar a dieta sem glúten. Não, a dieta sem glúten é pro resto da vida, independente se tá bem ou mal, né? Mesmo ficando bem, tem que continuar, porque se você voltar a comer o glúten, ele vai voltar a destruir o intestino e a gente começa tudo de novo. Depois de descobrir, já fui em vários médicos também, porque eu tenho que rever outras doenças também que acabei adquirindo, outros cuidados, mas é muito difícil o dia a dia, porque isso implica na rotina da gente, não é um final de semana, né? Não tem aquele, hoje é o dia do lixo, que todo mundo fala, né? Hoje é o dia do lixo, hoje eu vou comer tudo que eu quiser e semana que vem eu volto. Não, gente. Sem glúten todos os dias, a cada segundo do dia. Vai ter vezes que sem querer a gente vai se contaminar. E também explicar para vocês, gente, que além de tirar o glúten, a gente tem que cuidar, como eu tinha falado antes, com a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? Quando você ingere o glúten, um pouco do glúten, por exemplo, usando a mesma panela, mesmo lavando, mesmo fazendo a tripla lavagem, não vai estar 100% seguro pro celíaco. E o que acontece se tu fizer isso sempre? Tu vai se contaminar de pouquinho em pouquinho até ficar muito contaminada a ponto de voltar a agredir seu intestino novamente e aí começa de novo. Então, contaminação cruzada os mínimos detalhes, né? Não é só a alimentação de tirar o glúten total. Não é só, tipo assim, tu não comeu pão de trigo, né? Não, além de tu não comer os alimentos sem glúten totalmente, também entra nesse conjunto, você não se contaminar com a mesma esponja, tudo vai ser separado. Você tem uma vida diferente, né? E é muito difícil, porque principalmente para quem tem família, que o restante da família não tem a doença. Então fica naquele impasse de
todo mundo adquirir essa dieta sem glúten, ou a gente compra tudo separado, tem que ver o que é melhor para cada um. E tem que se empenhar, a gente não tem o que fazer, é isso mesmo. É chato? É. Sabe, vai ter momentos que frustra todo mundo, a família toda, né? A gente ainda até hoje tá aprendendo. Eu descobri a doença celíaca em 2021, no início de 2021. E de lá pra cá foi um misto de emoções, de muita... Como é que eu posso explicar? Foi muito conturbado, às vezes ficava bem, às vezes ficava mal, às vezes a gente achava que estava fazendo certo quando a gente estava fazendo errado. Mas é assim, mas o importante é vocês não desistirem, levar essa dieta a sério. É o único meio que a gente tem de sobreviver aqui. E rezar para que tenha mais pesquisas, né? Isso eu espero que com esse vídeo alcance mais pessoas e que a gente possa ter mais resultados positivos aí para que todos os celíacos possam viver melhor e ter uma vida digna, que possam se alimentar direitinho. Então, é isso, gente. Meu diagnóstico foi mais ou menos assim. Eu espero ter explicado tudo direitinho para vocês. Provavelmente eu vou trazer outros vídeos aqui, repetindo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like nesse vídeo. Comentem o que acharam e o que vocês gostariam de ver aqui no canal também. Compartilhe aí com seus amigos, com sua família. Vamos espalhar essa informação ao mundo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque cada vez que eu postar um vídeo aqui e você ativar o sininho, você vai estar recebendo aí notificação minha que eu estarei trazendo um vídeo novo. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigado por vocês assistirem até agora o final.